Glória a Deus, bem-vindo todos vocês, cenáculo de oração desta quinta-feira, dia 27. Estamos aí chegando no final do mês de outubro, já nos preparando aí também para entrar no mês de novembro, debaixo da unção, da bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, o Senhor tem sido fiel, como sempre. Característica poderosa de Deus, fidelidade. Amém. Glória a Deus. Olha que bênção tremenda. Nós aí estamos encerrando aí essa campanha de jejum nessa quinta-feira, foi o encerramento. E eu quero aproveitar e fazer essa convocação aí aos nossos intercessores que estão já jejuando 12 horas pelo Brasil, por essa eleição, tantas coisas acontecendo cada dia, mas Deus está construindo, então todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então, eu tenho sempre falado, não se atemorize com as más notícias, continue firme, isso é bom para que a gente possa testar a nossa fé, em nome de Jesus, amém? Então vamos continuar, quem puder continuar com o jejum de massa até domingo, segura aí em nome de Jesus, vamos aí estarmos jejuando, continuando com o jejum de massa e o jejum de 12 horas. Se vocês puderem fazer isso, amém, façam na liberdade com propósito, amém, glória a Deus. Vamos orar, vamos consagrar este momento. Eu quero colocar a tua casa, a tua família, a tua vida debaixo desta unção, deste poder, deste mover tremendo que nós estamos vivendo, apesar de guerra, de batalha, de um momento muito complicado no que nós estamos vivendo hoje por conta de algumas situações, mas nós sabemos que primeiro nós vamos vencer essa guerra no mundo espiritual e a gente está trabalhando para isso, orando, jejuando, em nome de Jesus Cristo. Hoje o apóstolo pediu para que todos joelhassem e eu estava ali em Moema e a igreja de Moema também, todos se joelharam, então todas as igrejas renasceram, imagina a quantidade de pessoas, estavam todos ajoelhados, orando, clamando, pedindo perdão a Deus pela nossa nação, abençoando a nossa nação. Então, queridos, é algo assim, a gente às vezes está ali no hall, tal, a gente vê o pessoal fica ajoelhado, mas imagina familiares, pessoas em casa que se colocam também de joelho. Eu creio que aí vamos por volta aí de umas 10 mil pessoas aproximadamente, todos no mesmo horário, ajoelhado, clamando ao Senhor. E com certeza Deus ouve a nossa oração. Amém? Em nome de Jesus, Pai. O Salmo 66, 20 fala que bendito seja Deus que não rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor não rejeita a nossa oração. O Senhor não rejeita os nossos pedidos, as nossas demandas. Pelo contrário, o Senhor sempre está disposto a fazer além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Por isso eu quero consagrar cada pedido de oração, cada demanda, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ouve, atende a voz do clamor do teu povo, da tua igreja, porque é bendito Deus que ouve a nossa oração e que não afasta de nós a sua graça. Obrigado porque o Senhor não tem se afastado de nós, muito menos a tua graça. Nós podemos todos os dias, todas as manhãs, contar com a tua misericórdia que se renovam a cada manhã e elas são verdadeiramente a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado, Deus, pelo carinho. Obrigado, Deus, pela proteção. E nós estamos aí chegando nessa reta final desse segundo turno, onde alguns governadores ainda faltam ser eleitos ou reeleitos, mas em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Eu sei que o Senhor conhece e sabe o coração do homem,
Eu gostaria que o Senhor colocasse pessoas que realmente pudessem ter, no mínimo, um temor ao Senhor, pudesse respeitar e não zombasse do Senhor, que nós vimos pessoas zombando de Deus, zombando dos seus filhos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, a vingança pertence ao Senhor, mas que o Senhor possa limpar o joio do meio do trigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só que eu te peço, não permita, nem na presidência, nem nos governos, que homens com pele de lobo, em ovelhas com pele de lobo, em nome de Jesus Cristo, verdadeiramente esses homens que são lobo jamais possam governar com uma capa de ovelha, com uma pele de ovelha, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que sejam homens sensíveis à voz de Deus, ao comando, à direção, para que nós tenhamos uma nação governada pelo Espírito de Deus, governada pelo nosso Deus, governada pelo Príncipe da Paz, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, nós clamamos por essa verdade. Por isso, Senhor, seja favorável à tua igreja, ao teu povo. Seja favorável ao homem de bem, ao homem simples. Seja favorável, Pai, àqueles que precisam, Senhor, de um socorro, de uma ajuda. Seja favorável àqueles que foram explorados durante muitos anos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a mentira não prevaleça, mas que a verdade possa sobressair. Que a verdade possa governar. Conhecereis a verdade vos libertará, e que a nação brasileira possa conhecer o Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos, o Deus de Israel, e que o Brasil continue com essa aliança com Israel, esse alinhamento com Israel, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que as nossas crianças tenham um bom futuro, os nossos adolescentes tenham um bom futuro, que eles tenham oportunidade de trabalho, de emprego, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua interferência, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, abençoa essa nação, abençoa o nosso Brasil. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Continuando aí com o nosso cenáculo de oração. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse final dessa campanha de jejum. E algo muito forte realmente, né, tocou o nosso coração. Por ver realmente Davi, a dedicação, o amor, a disposição que ele tinha de fazer aquilo que agradava ao Senhor, de se posicionar diante daquilo que agrada a Deus. E a arca, ela sempre foi um elemento muito importante na vida do povo de Deus, né? E um dos primeiros eventos mais importantes que a arca se envolveu ali com o sacerdote foi quando deram as 7 voltas ali, 6, depois mais 7 em Jericó. A arca estava presente ali, a glória de Deus estava presente. E a arca foi sempre um instrumento na vida do povo de Deus de bênção, até que, por causa da displicência de Ofnes e Finéias, de Eli, a arca foi levada para uma das guerras, umas batalhas de guerra, e ali os filisteus ganharam aquela batalha e levaram a arca. A arca trouxe um transtorno muito grande para os filisteus. Primeiro, o seu deus Dagon caiu, eles levantaram, caiu de novo, e aí eles tiraram a arca da casa de Dagon, mas eles começaram a levar a arca de cidade em cidade, e aonde a arca passava, as pessoas daquela cidade ficavam enfermas, doentes, tinham tumores, enfim. A Bíblia narra toda essa história até que ela foi levada para a casa de Aminadab, que era um dos sacerdotes do povo de Deus. E ela ficou ali 20 anos parada e nada aconteceu, nenhuma coisa ruim com a família de Aminadab, mas também não aconteceu nada de extraordinário na vida deles. Mas Davi se preocupou com a arca porque a arca representa a glória de Deus. E o versículo 1 do capítulo 13 de 1 Crônicas 13, versículo 1,
fala que Davi consultou os capitães de 1000, os capitães de 100, todos os chefes, e então disseram a toda a congregação de Israel, né, se vocês acham por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos, tal. Então ele convoca as pessoas para que a arca fosse buscar a arca para Jerusalém. A arca não estava em Jerusalém. Então Davi queria a arca e ele se posicionou diante disso. E a resposta dos capitães de 1000, de 100, os sacerdotes, foram essa para Davi. Então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então esse povo era testemunha que na época de Saul, na época de Samuel, a arca foi muito importante. Na época na época do Josué, a arca foi muito importante. Na época de Moisés, mas na época de Saul, a arca não foi importante para ele. Ele não deu importância. E o que é interessante nesse versículo 3, que ele fala, então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Não só Saul, mas todas aquelas pessoas que não estavam mais usando e se valendo daquela arca. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, e se você está hoje diante de algumas situações espirituais e você não tem se valido da palavra profética, não tem se valido dos atos proféticos, talvez você, no momento de emoção, no momento de muitas vezes até mesmo espiritual, de contrição, você fez um voto na casa do Senhor, no momento de muita contrição, você fez uma aliança com Deus por determinada situação, mas de repente as coisas não aconteceram como você talvez esperasse que fosse algo tão imediato e não foi. A nossa ótica não foi, mas Deus não esquece de nada. Só que muitas vezes nós não nos valemos do ato profético que nós fizemos. Muitas vezes nós não valemos da palavra de Deus que não volta vazia. E muitas vezes nós não nos valemos do Salmo 91. A palavra fala que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nos guarde e nos livre a não nos tropeçar em nenhum mal. E a gente vive apavorado todos os dias. Nós não confiamos, nós não nos valemos da palavra de Deus. Então, nós vivemos debaixo de medo, de insegurança, porque a palavra ela traz sobre nós a proteção. A palavra traz sobre nós a cobertura. A palavra do Senhor fala que praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa. E no momento de pandemia, a gente fica tão apavorado, tão assustado, porque nós não nos valemos da palavra de Deus. Isaías profetizou várias profecias de Isaías sobre o seu povo de Deus. E às vezes nós não nos valemos da palavra. Que lugar da vergonha nós teríamos dupla honra. Muitas vezes nós falamos até esse versículo, falamos essa frase, e até mesmo com contrição, mas nós não cremos no nosso espírito que assim é. Amém? Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, que não só a questão da arca, mas quantas coisas que você não tem se valido. Quantas vezes que você, na tua memória, você procura ali nos seus dados, não acha o louvor, que era tão importante cantar aquele louvor, que é um louvor de guerra, um louvor de batalha, para você ocupar a tua mente, para você guerrear através do louvor, e às vezes não aparece, porque às vezes nós não nos valemos daquilo que é para a nossa vida no momento certo. Porque a palavra ela foi colocada para que nós pudéssemos nos valer. Olha o que aconteceu com Jesus quando ele foi levado pelo Espírito no deserto. O que aconteceu? Ele ficou ali 40 dias e 40 noites e no final ele teve fome. Meu Deus, né? A gente fala, fica um dia, fico 14, 16 horas às vezes sem comer. Eu fico aqui muito,
desesperado para comer alguma coisa. E Jesus ficou 42 dias sem comer. E naquele momento Satanás veio, se valeu da fraqueza de Jesus Cristo. Então essa questão de se valer, a gente temos visto mais o ímpio se valer de atos proféticos. O ímpio tem se valido da macumba, de uma vela, e eles acreditam nisso. Tem se valido de tantas coisas. E muitas vezes nós não fazemos valer ou trazemos à existência aquilo que é algo importante para a nossa vida. E Jesus Cristo, naquele momento que Satanás veio para realmente destruí-lo, o seu chamado, o seu ministério, e não permitir que ele subisse na cruz em santidade. Satanás veio para cima. Jesus fez o quê? A Bíblia fala lá em Mateus, tanto em Mateus como em Lucas, que Jesus se valeu da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é espada. Amém? A espada é a palavra de Deus. Ele se valeu dessa espada. Ele venceu Satanás porque ele se valeu da palavra. Embora Satanás tentou se valer da palavra também para pegar Jesus, mas não foi possível, né? Porque a palavra ela tem autoridade na boca do povo de Deus. Tanto é que se você for lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24, você vai ver exatamente que aquela mulher viúva, quando ela vê o seu filho ressuscitado, depois dela ver os milagres acontecendo, depois seu filho morre, né? Ele não morreu de fome, morreu depois que tinha alimento, e de repente Elias vai lá e ora, e a criança ressuscita e devolve a criança viva para as mães, e ela olha para o profeta lá no versículo 24, ela fala, agora eu sei que a palavra de Deus na boca do profeta, na sua boca, ela é verdade. Então, a palavra na boca de Jesus, ela era verdade. A palavra de Deus na sua boca, ela é verdade. Amém? Então, nome de Jesus, se vale do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Amém? Se vale da palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, tem tantos textos bíblicos, se vale da palavra que Deus diz que nós teremos para emprestar e não para tomar emprestado. Não importa o que esteja acontecendo com você, se vale dessa palavra. Põe essa palavra como algo válido na sua vida. Usa ela. Usa essa verdade para você, para sua família, para sua empresa, para o seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, Joel fala que o povo de Deus não será envergonhado. Então, venha, toma posse, se vale dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está cansado, sobrecarregado? Vem, se vale dessa palavra. Jesus falou, venha a mim e eu te aliviarei, eu te abençoarei. Não colocarei sobre você um fardo pesado, mas um fardo suave e leve. Amém? E às vezes a gente olha, verdadeiramente a palavra de João 10 está se cumprindo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, mas essa mesma palavra fala que Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então se vale daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Amém? Porque Pedro faz com que aquele homem que estava na porta formosa pedindo esmola, Pedro fez o que? Ele se valeu da palavra que Jesus colocou na sua boca. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele tinha o que? Ele se valeu da convivência, da unção, do envio, da cobertura de Jesus Cristo. Então se vale da unção de Jesus, se vale da cobertura de Jesus, se vale daquilo que ele falou, que você vai pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo e não te causará nenhum dano. Se vale dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, que a oração da fé cura o enfermo, e se houver pecado, serão perdoados. Se vale da palavra, em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero que você se posicione hoje para se valer dessa palavra, para que você possa viver literalmente essa dupla honra, porque o povo chegou à bela conclusão, nós vamos nos valer dessa arca da glória de Deus, em nome de Jesus. Embora aconteceu algumas coisas que Davi imediatamente não conseguiu levar a arca para Jerusalém, mas ele não deixou de sonhar, de desejar. 3 meses depois ele leva a arca para Jerusalém
com toda a sua força, com toda a alegria. Então Davi agora estava literalmente se valendo do poder e da unção que havia sobre aquela arca. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você interrompeu o processo como Davi interrompeu por 3 meses, mas Obed-edom não interrompeu. Nós estamos falando aí dos 3 meses que nós estamos vivendo de Obed-edom. Davi interrompeu por 3 meses aquele processo, mas ele voltou e se valeu dessa arca. Então, em nome de Jesus Cristo, se você tem deixado algo para trás, esquecido, volte hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem ofertas no altar, você tem promessas no altar. Muitas vezes o teu carnê está lá que você fez um voto, você pagou a primeira, a segunda, depois você nem se lembra mais do voto que você fez, porque não aconteceu nada, você não terminou. Em nome de Jesus Cristo. E quando você fez, você tinha tanta fé que ia acontecer. Se vale da tua unção, da tua comunhão, da tua aliança, dos teus votos, da promessa de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero que você hoje tome posse dessa palavra, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Eu tenho que me valer dessa palavra, porque a palavra, ela não volta vazia. A palavra, ela não se perde, passará os céus, a terra e o mar, mas a palavra de Deus não passará. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, se vale da palavra, se vale da palavra. Você sabe o que aconteceu? Leia depois, 2 Crônicas, novamente, capítulo 20. Você vai ver ali depois o versículo 5, o versículo 7, o versículo 8, até o versículo 9. Você vai ver que Josafá se valeu daquilo que Deus havia estabelecido através de Moisés. A aliança que Deus tinha feito com Moisés e o seu povo. Ele se valeu. Se você olhar lá no capítulo 1 de Neemias, hoje eu não tenho tempo de falar sobre isso, daqui a pouco eu vou falar a Bíblia inteira. Mas você vai lá no capítulo 1 de Neemias, o que aconteceu a partir do versículo 4 em diante? Neemias, ele se vale da aliança que Deus tinha. Veja como o próprio Gideão, ao invés de ele se valer da palavra, ele se valeu da murmuração. Ao invés do povo se valer dos milagres que eles viram lá no Egito, eles se valeram da murmuração, como o próprio Gideão se valeu da murmuração naquele momento. Cadê as maravilhas, cadê as bênçãos que o povo de Deus viveu? Nós estamos vivendo aqui esse opróbrio, esse roubo, essa situação, mas o anjo faz com que ele voltasse à fortaleza. Voltai à fortaleza, ó preso de esperança. Amém? Para que hoje você possa ser restituído em dobro. Amém? A palavra de Zacarias, voltai à fortaleza, ó preso de esperança. Gideão voltou à fortaleza. Gideão enxergou, ele se valeu daquilo que era a promessa de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para terminar, como Caleb se valeu do quê? Da aliança, da palavra que saiu da boca de Moisés, porque Deus prometeu através de Moisés que ele era a pessoa, que ele e a sua família herdaria aquele monte Hebron. Não importa se tem gigante, se tem qualquer resistência, e é assim que vai acontecer no nosso país. Nós vamos nos valer da palavra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus já é o Senhor dessa nação. Então nós vamos ser uma nação feliz, nós vamos ser uma nação vermelha, nós não vamos ser uma nação comunista, nós não vamos ser uma nação socialista, nós vamos ser uma nação corrupta, nós não vamos ser uma nação dominada pelo carnaval, nós não vamos ser uma nação dominada por tráfico, por organização criminosa. Nós vamos ser uma nação bendita e abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos aqui há 30 dias, mais uma vez se valendo dessa palavra. Se for adiado ou não a eleição, não importa, nós não sabemos qual é o processo, mas uma coisa é certa, essa vitória já é nossa, porque nós estamos nos valendo no jejum, da oração, do clamor, da súplica, nós estamos nos valendo da fé. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eles podem se valer da macumba, da feitiçaria, da bruxaria, da magia negra, do vodu, está cheio de trabalho de vodu, de magia negra, para que eles possam voltar ao poder, mas não vai voltar ao poder, porque em nome de Jesus, a igreja, a maior autoridade é a igreja de Jesus Cristo, e nós estamos nos valendo dessa autoridade. Por isso, nós ligamos uma eleição limpa,
nós ligamos uma eleição verdadeira, nós ligamos em nome do Senhor Jesus Cristo aquilo que as ruas, aquilo que as pesquisas de rua